ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio de hoje vamos revisitar um período bem sinistro da história brasileira. Hoje vamos conhecer o baiano Francisco Félix de Souza, que na virada do século XVIII para o século XIX se tornou o maior traficante de humanos da história. De origens controversas, Francisco deixou o Brasil para ir para a terra hoje conhecida como Benim, onde através de casamento, traições e muita lábia ele se tornou o maior comerciante de humanos da história moderna. Mas antes, nossos apoiadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Precisa de um novo site para sua empresa, projeto ou loja? Ou está com um problema no seu servidor? Fale com o SiteGuy. Eles resolvem as paradas tudo para você. E falando que veio pelo ao vivo é muito pior, você ainda ganha um descontinho. Vai lá em SiteGuy.dev e aproveite. Agora, Camila, o que o nosso outro patrocinador, o Drinco Querido, nos mandou hoje? Hoje, o vinho de hoje é o Cape Africa Cabernet Sauvignon Merlot 2020. Um blend de Bordeaux sul-africano que tem excelente custo-benefício. Um vinho ideal para carnes vermelhas e bem suave. Custa apenas R$40 no drinco.com.br. Beba com moderação, mas aproveite. Beba com moderação? A gente está dando esse tipo de aviso pois agora? É, né? O patrocinador pediu. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Bom, vamos lá. A história de Francisco Félix de Souza, em seu início, é cercada de muito mistério. Ou melhor, é cheia de disputa de narrativas. Oficialmente, ele nasceu em 4 de outubro de 1754, em Salvador, na Bahia. Porém, alguns historiadores contestam e afirmam que ele nasceu em 1771. O fato é que ele é da segunda metade do século XVIII. Ele era filho de um português, traficante de escravos, e de uma indígena, fato que o levou à situação de escravidão durante toda a sua infância, conseguindo a alforria somente quando completou 17 anos. O curioso aqui é que, apesar de ser um mestiço, nos últimos tempos há um esforço de seus descendentes de transformá-lo num homem branco, loiríssimo, porque ser descendente de um caucasiano tem muito mais status, principalmente em Benim. Ué, mas que estranho, porque portugueses não são conhecidos pela sua lourice, né? Mas enfim, sei lá, né? Os caras resolveram aqui O fato é que o Francisco tinha a pele mais clara. Ele era mestiço. Mas ele era filho de índio com português, então Pois é. A tendência é que tenha a pele bem clara, né? Pois é, mas enfim. Bom, o fato é que ninguém sabe ao certo quando ele se mandou para o reino de Daomé, que na época era o nome do Benim. Seus descendentes afirmam que foi em 1788, mas historiadores acreditam que tenha sido em 1800. Eu preciso dizer que minha ignorância vai ser posta aqui na mesa. Benim é um daqueles países que eu sempre esqueço. Se você falar, fale todos os países do mundo. Ele é um país meio tradicional na França, assim, foi colônia francesa mais tarde, né? Benim. É no chifre. É um pouco mais pro meio, assim, né? Ele é para baixo da Guiné-Bissau e é do lado da Nigéria. Tá, viu, gente? Estudem geografia. E é na costa do Atlântico. Sim. Dizem que ele teria se mandado do Brasil após desertar do exército. Em Daomé, abriu um entreposto comercial chamado Aido, na vila de Popó Pequeno, e só conseguiu isso porque, como tinha a pele mais clara, os chefes locais não tinham ingerência sobre os brancos. E ali ele se casou com Gijibu, filho de Kom Lagam, o chefe local, e também teve seu primeiro filho. Mas os negócios não foram bem e em 1803 ele conseguiu um emprego no forte português de Ayudá. Quando o comandante do forte foi para o Brasil, Francisco assumiu como governador interino do forte de São João Batista de Ayudá. Ficou por lá até 1806, quando resolveu empreender no comércio de escravos para o Brasil e Cuba.
Em 1816, a Marinha Britânica prendeu um de seus navios negreiros, e ele fazia negócios com o rei de Daomé, Adanuzão, que capturava inimigos nas guerras locais, e Francisco os comprava com búzios, que era a moeda local, ou mercadorias europeias, né? Tipo tecido de algodão, veludo, damasco, lã, seda, arma de fogo, pólvora, entre outras coisas. Mas aqui cabe falar como Francisco era tosco. Como ele arranjava o dinheiro, os búzios? Bom, as pessoas capturadas eram obrigadas a largar tudo para trás e, antes de embarcarem, em geral, elas ofereciam seus búzios para os seus deuses, pedindo proteção nos templos locais. Aí o Francisco ia lá e roubava as oferendas. O que você acha, Camila? Acho fim de feira num grau, assim, tipo, o que faz dele, além de ser um traficante de seres humanos, o que é, tipo, já a pior classe de pessoas do universo, é um traficante de humanos, assim, cocô do cavalo do bandido, né? Tipo, Pois é. rasteiro. Ele roubava as oferendas para pagar o rei local, que quando tinha as guerras ele capturava as pessoas e ia lá comprar as pessoas do rei. Chinfrim. Mas aí essas pessoas tinham que deixar todos os pertences lá, inclusive os búzios, aí ele pegava esses búzios e usava para comprar outros. Ridículo. E aí Francisco pegava essas pessoas e as revendia para traficantes franceses e brasileiros, que então transportavam os africanos para as Américas. Como era mais vantajoso, ele decidiu não mais ter embarcações e somente trabalhar como intermediário. Aproveitava-se dos conflitos locais para comprar pessoas e revendê-las. E ficou rico rapidamente. Ele era um atravessador de gente. Atravessador de gente. Porém, após ter pago antecipadamente para o rei Adonuzan e não ter recebido os escravos prometidos, Francisco resolveu confrontar o rei. Foi preso imediatamente. Conta-se que na época matar brancos era tabu no reino de Daomé, então o rei mandou colocá-lo em um tonel de índigo para ficar azul escuro e nunca mais tentar a carteirada de branquitude para afrontar o rei. Nossa, eu gostei disso. E ele ficou azul? Não, depois saiu, mas sim, não, supostamente sim. E aí ele começou um grupo chamado Blue Man Group. Blue Man Group, que Então, dura até hoje. Que dura até hoje. Mas família real é uma merda, né? Gueso, irmão do rei, queria dar o golpe de estado. Aí ele contou com a ajuda de Francisco. Gueso o ajudou a fugir da prisão e, em troca, Francisco forneceu armas para ele, que destronou o rei e assumiu o controle. Francisco foi recompensado como Xaxá de Iaiudá, ou seja, o chefão do lugar. Xaxá. Xaxá. Não que Xaxá fosse um título, na verdade acredita-se que era o seu apelido por usar muito a expressão Jajá. Mas o fato é que seus descendentes começaram a usar Xaxá como título. E esse ano é o de 1818. Xaxá. Tem uma outra explicação para Xaxá também, que dizem que é o amigo do rei. Porque naquela região da África, muitos reis são conhecidos como Dadá. E aí o Xaxá seria o amigo do Dadá. Entendi. O primeiro amigo, alguma coisa assim. Entendi. E aí ele se tornou o número 1 dos negócios do rei. Que agora o rei era o Gueso. O Gueso. Gizmo. Gueso. Quando os europeus e brasileiros chegavam para comprar pessoas, era com Francisco Félix que tinham que negociar. Basicamente ele passou a ter um monopólio ali. E com a independência do Brasil em 1822, Francisco preferiu se manter português, pois assim tinha certa imunidade no tráfico, já que os navios ingleses estavam caçando os navios negreiros, exceto os portugueses, que só viria a acontecer em 1836. Então manter-se português era uma vantagem. Ele se fingia de português, porque ele não era português. Não, ele nasceu em Salvador. Então, ele era brasileiro. Sim, mas na época não existia brasileiro, né? O Brasil era parte de Portugal, era colônia de Portugal. E aproveitando que os portugueses abandonaram o forte de Iaiudá, ele também tomou conta do lugar. E em pouco tempo transformou Iaiudá no maior entreposto de tráfico humano do mundo. E ele aproveitava também para exportar azeite de dendê. Do Brasil para o mundo. Ou da África. Ah, não, Da na África. Estava na África. E ele também resolveu voltar ao comércio, comprando navios para transportar os capturados para a América. Assim aumentava seus lucros e poderia viajar tranquilamente sobre a bandeira de Portugal. Porque estava acontecendo dele perder muita carga, porque os ingleses apreendiam os navios quando estava com outra bandeira que não a portuguesa. Entendi. Então aí ele falou, quer saber, eu vou começar eu mesmo levar. E aí ele comprou vários navios e encomendou também um outro grande tumbeiro, como era conhecido os navios negreiros, o Príncipe de Guiné, que foi construído nos Estados Unidos. Tchau.
Pouca gente envolvida no tráfico humano nessa época, né? Só Quase vai ninguém, vendo. né? E para expandir seus negócios, ele enviou um agente para Freetown, em Serra Leoa, então colônia britânica, com a missão de comprar navios negreiros apreendidos pela marinha inglesa, mesmo que na base dos subornos. E ele também começou a usar canoas para escoar o tráfico clandestino por lagoas ao longo do litoral africano. Assim conseguia fugir da fiscalização britânica e embarcava as pessoas em outros portos. Chegou ao ponto de dragar várias lagoas para facilitar o trânsito das canoas. Gente, o cara era tipo o PCC do tráfico humano Basicamente. na África. Ele chegou a construir um novo porto em Cotonou, perto do lago Nogokué, um local que ainda não estava no radar dos britânicos até então. O esquema era, ele vendia os escravos em Ayudá, transportavam eles por canoas e depois eles caminhavam até Cotonou, que aí fica a leste de Ayudá, e lá os embarcava para as Américas, especialmente para o Brasil. Caceta, gente. Mas aí, você acha que ele parou por aí? Não. Ele resolveu expandir também para Badagry, na Nigéria. Aí ele botou o filho Isidoro para tomar conta, mas o negócio ali não proliferou por conta de um incêndio e pela ascensão de Adele, um rei exilado de Lagos que tomou conta do local. Deve ser Adele, né? Porque Adele... Sei lá, Adele, provavelmente é Adele. Sei Você lá. tem razão. Pela lógica faz sentido. Hello, it's me. Além disso, ele também contou com a boa vontade da coroa portuguesa, que permitia que ele também operasse em suas colônias africanas. Então, do final dos anos 1820 até meados dos anos 1840, ele operava em boa parte da costa atlântica da África, indo de Guiné-Bissau até Angola, comandando tudo do atual Benin. Era chamada Costa dos Escravos. Nossa, o cara realmente era o PCC do, sei lá, o comando vermelho do tráfico humano. Basicamente, na tomou África. conta de tudo. E foi nos anos 1840 que começou a entrar em declínio. Em parte porque já estava velho, e em outra parte porque seus filhos Isidoro e Antônio, que eram mais novos, não eram tão bons nos negócios. Não falei. Ele teve mais de 80 filhos e 35 filhas e 53 esposas. Tinha também um harém, com mais de 400 mulheres, mas não ao mesmo tempo, né? Mas Caramba. o cara era o chefão. Voltando. Dos filhos, né? Só o mais velho e o mais novo se envolveram diretamente com o comando do tráfico. E claro, tinha também a pressão inglesa, que ajudou em muito nessa derrocada dele. Com uma série de apreensões de suas cargas, Francisco se viu em situação difícil, cheio de dívidas. E houve também a ascensão de Joaquim da Almeida, outro traficante, que começou a ganhar a confiança do rei Guezo. Nossa, gente. Complicado esse cara, hein? Pelo amor de Deus, e o capeta lá, esperando por ele. Ele tá lá já há muito tempo, 200 anos lá. Francisco Félix morreu em 8 de maio de 1849, totalmente falido. Não se tem um número exato de quantas pessoas ele traficou ao longo da vida, mas a estimativa é que dos 14 milhões de africanos traficados para as Américas, ao menos 60% teria origem de fontes do Xaxá. Nossa, eu não sei fazer conta, mas isso é tipo 8, 9 milhões de pessoas? Uma coisa porque assim? ele que mais ou menos ele profissionalizou, digamos assim, o negócio, porque já tinha, ele não inventou. Uhum. Já tinha, mas era mais intermitente, assim, não era. Ele começou a dar volume para as coisas, porque Gente, como que você consegue traficar 8 milhões de pessoas? Eu sei que isso vendia. foi décadas, mas Então. putz, grila. Os caras foi. E essa foi a época que quando os ingleses começaram a querer proibir a parada, houve um boom, né? Todo mundo queria pegar um quanto desse. E aí, como ele tinha essa carteirada da bandeira portuguesa, por um bom tempo, até 36, quando os britânicos falaram, não, nem português pode mais, ele meio que navegou sozinho, porque ele era amigo do rei ali de Benin. Ele não foi embora pra Passárgada, mas lá ele era amigo do rei. Lá ele era muito amigo do rei. E aí o rei fazia as tretas dele lá, pegava as pessoas e passava pro Francisco, pro Xaxá. E aí basicamente todo mundo que precisava de escravo ia atrás dele, porque ele garantia entrega e ele conseguia fazer esse esquema com os navios portugueses, né? Absurdo, gente, absurdo. Ele, como curiosidade, ele chegou a fundar um bairro chamado Brasil, em Ayudá, lugar onde ele abrigou ex-escravos exilados do Brasil por conta da revolta dos malês, na Bahia.
e que eles foram levados ao Benin e viviam sob a proteção do Xaxá. Que coisa mais inconsistente, né? Pois é, né? Bizarro. O cara... Ele abrigava ex-escravos e ao mesmo tempo traficava pessoas. Eu esqueci o nome, mas esse grupo, ele tem uma alcunha também, assim, e depois eles também começaram a se envolver no tráfico, assim. Eles começaram a caçar pessoas pra vender. Os ex-escravos. Os ex-escravos. Caraca, mano. Enfim. E outra curiosidade é que tem um filme do Werner Herzog chamado Cobra Verde, que conta, meio que disfarçadamente, a história do Xaxá. Isso porque o Werner, o Herzog, ele brigou com o Bruce Chatwin, que havia escrito um livro ficcional sobre o Francisco Félix, aí eles tinham combinado de fazer o filme, aí eles brigaram, aí o Herzog falou, não, foda-se, vou continuar fazendo, e ele deu uma mudadinha aqui e ali para não parecer plágio, e meteu o Klaus Kinski como o Xaxá. Bem, acho que a família dele deve ter ficado feliz, né? Totalmente, né? Porque aí colocaram um ariano, bem ariano. Bem ariano. Botaram, não, vamos pôr mais ariano. Pega um alemão. Pega um alemão. Enfim, essa foi a história. E aí, o que você achou, Camila? Achei muito interessante a sua história, porque você fala que eu não posso falar que não... Mas é terrível, né? É curioso que, assim, é um brasileiro, né? O maior traficante de escravos da história, né? Pra não dizer que os brasileiros nunca fizeram nada. Eles estão aí, né? Eles são... Quando é pra causar... Quando é pra causar, causei, né? Mas a situação realmente é muito triste, assim, cara. Tipo... Quando eu tava fazendo a pesquisa sobre ele, assim, eu fiquei com esse número de 60% que me pareceu fazer mais sentido pelas estatísticas, assim, que tem mais ou menos uns registros do tráfico ao longo de todo o tempo que existiu, mas tem historiador que fala que, tipo, mais de 80%, que ele foi Unilever do negócio, assim, sabe? Ele criou tudo, né? Ele foi o que a Vale é hoje pra África, né? Pois uma grande desgraça. Acho que o Brasil tá aí pra isso mesmo, assim, pra exportar os seus melhores. E, assim, ele tem descendentes ainda, assim, tem um bairro inteiro também lá Deve ter, no né? Benin. Porque ele tem 400 filhos, como não vai ter descendente? Então, assim, mas que eles são xaxás, eles ainda existem. Eles são... São, e pra eles é motivo são xaxinhos, na verdade, né? Pra eles são motivos de orgulho, né, assim, a história do cara, assim, tipo, nosso patriarca. E tem um pequeno ramo da família que fala que ele foi a maior maldição da África de todos os tempos. Eu acho que ele foi a maior maldição. Não sei se é a maior maldição da África de todos os tempos, porque a África teve maldição. Teve umas maldições belgas ali que foram bem pesadas. Teve bastante maldição. Francesa, alemã. Inglesa. Não é que faltou maldição na África, mas... Mas assim, o cara... Se chegar nesses números mesmo, aí a gente tá falando de 6, 7, 8 milhões de pessoas, assim, é pessoa pra caramba, é uma bela maldição. E ele é o cara que, né, mas ele tratava todo mundo como número, pelo que dá pra entender. Ele era, tipo, basicamente, não, ele tava nem aí, assim, tipo, quando você teve a guerra lá, a briga que você teve, quando você pegou, 15, dá aqui. Que é um jeito de pensar dos portugueses também, se for pensar. O que é absurdo pra um mestiço, assim, né? Porque, teoricamente, se a mãe dele era indígena mesmo, assim, ele deveria ter um mínimo de dignidade com os outros povos, né? Mas os portugueses, eles tinham isso de simplesmente não considerar nem os negros, nem os indígenas gente, né? Pois é. E aí é fácil você fazer tráfico humano. Supostamente, ele foi alforriado com 17 anos, né? Então, assim, ele viveu ele foi escravo, ele devia ter lembrança disso, né? Pois é. Mas, enfim, é polêmico, né, assim. E tem gente, assim, que também entre historiadores que defendem que ele não era uma indígena, era uma negra, que ele era filho de uma negra e não de uma indígena. Só piora a situação. E tem gente que defende que não, ele era filho de portugueses, por isso que ele conseguiu esse trânsito bom para ir pro Benin, ele assumiu um forte um forte mas português. Depende, ele tinha um nome português, assim, sei lá, mestiço de branco com indígena, né, pode ser bem português, assim, dependendo do resultado, não é que... O fato é que, assim, ele foi um filho da puta, assim, um grande filho da puta. Da mãe dele, a mãe dele era indígena, ela que teve menos Pois é, você tem razão. O pai dele que era o
Já era um traficante. Acho que, sei lá, traficante de talvez escravo. ele quisesse trilhar os mesmos passos do pai, não sei. Não tem informação sobre ele, assim. Isso É, mas bem- agora, se existe inferno, ele ele está tá lá. sem dúvida. Está lá. Se existe, está lá. Sem dúvida. Enfim, esse foi o episódio de hoje, dessa semana, e agora a gente vai dar uma pausazinha e já voltamos para os recadinhos. Primeiro negro pra passar, escolhe sempre o primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E aí, Camila, se alguém quiser falar com a gente, como faz? Manda um pombo correio. Tá bom? Sinais de fumaça Tá nublado, não vou ver. e telegramas. Manda fax, né? Manda Aqui, um fax. aqui tem fax. Manda um fax, se quiser falar pra gente. Ou, se você for tão velho quanto a época do fax, você pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Ou você pode entrar no nosso site, o muitopior.com.br, e deixar um comentário lá. Ou ainda, se você for cliente das redes sociais da internet, como o Instagram, o Twitter, o Facebook, você pode mandar mensagens pra gente, né? Várias mensagens. Sim. Ou você pode fazer comentários no nosso canal do YouTube, que também é um bom lugar para falar com a gente. A gente tá sempre por lá. É, o canal do YouTube a gente tá sempre por lá, sim. Porque, na verdade, fica aberta uma aba no meu computador o dia inteiro. Eu sei quando vocês fazem comentários. E agora os recadinhos. Primeiro, um salve pra quem chegou. Quem chegou? São eles o Jean Arthur, o Alisson Tavares, o Zero Capital, o Jefferson Otto, a Daliana Dias, o J. Paulo e o Arthur Testament. Agora nos comentários, primeiro a Clécia Reis, lá no episódio do Voo 1907, confirmou que assiste o Mayday Desastres Aéreos. Estamos juntos. O Danilo ele é viciado nesse tipo de programa. Denúncia. Sobre o último episódio do Verão na Lata, a Andrea Cubas disse que achava que a música da Fernanda Abreu era para surfar na onda do Olodum do Timbalada Inocente. e que malandro é malandro e mané é mané sobre os pescadores entregarem as latas para a polícia. Inocente. O Márcio Fabiano, vulgo Má, mandou várias mensagens e falou que gostou de você cantando Bicho do Paraná. E não, eu não sou piá de apartamento. Ele é um piá de prédio. Não, Piá de prédio. nunca fui. Caso Eu clássico. morava em casa, era de rua mesmo, fazia guerra de mamona, futebol de havaiana pra arrancar o toco do dedo. Piá de prédio que ficava tomando todinho no carpete. Nem tinha carpete. E ele também falou que comia feijoada de lata em pescarias. E aí eu tô ligado nessa lata aí. Ele toma. Nossa. E ela. Não, você tá querendo dizer que o mar Tô não dizendo era a que- feijoada que ele tava consumindo. não sei, Ele né? consumia essa feijoada e Da depois lata. contava histórias de pescador. Quem vai comer feijoada na pescaria? Eu não sei. Teoricamente você deveria comer o peixe na pescaria. Pois é. Agora, sei lá, tem louco pra cá, né? Tem Eu gente tô dizendo que essa feijoada aí, não sei não. Você acha que ele já era pra contar a história do pescador? Pra contar a história do Entendi. pescador. Entendi. E por fim, o Fábio Christian reforçou os pedidos de episódios e sim, Fábio, vamos fazer. Já estão na fila. Breve. Algo mais, Camila? Tiveram duas pessoas que no Instagram comentaram no episódio da Lata, o Tom e a Denise, que eles participaram da festa, Ó, que estavam lá, experimentaram do bom. presentes, e tem uma outra moça que chama Quero Ser Diva, ou alguma coisa diva, que ficou com vontade de ser mais velha. Olha só. É isso que elas têm a dizer. Giancarlo desapareceu, está desaparecido Giancarlo não de apareceu novo. essa semana. Estamos com medo que ele tenha achado alguma lata enterrada Será? por aí e esteja perdido nesse mundo enlatado. E ele é da região da Grande Jundiaí ali, né? Ali tem latas. Não sei, eu não sei de nada da Grande Jundiaí. O Danilo não é de Jundiaí, vamos reafirmar isso aqui para todo mundo saber. Ele é falso, ele só fala que é de Jundiaí. Que mais? Tem mais alguém que falou mais alguma coisa? Não. É só isso.
E então, semana que vem, estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.